definição e proposta. Os bons dicionaristas definem a vida como um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. A vida pode também ser considerada como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam os seres vivos como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. Supõe-se que a vida teve início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígios fósseis que, por certo, desapareceram em vez de não haverem existido, pois que, no período imediato, o cambriano, já era volumosa a presença da fauna rica e diversificada. Quando surge uma estrutura celular, se pode identificar o ser vivo. No caso dos vírus, alguns deles, ainda não possuindo estrutura celular, não podem ser considerados como tal. Todos os seres vivos dependem grandemente do consumo da energia que chega à Terra através da luz do Sol, que a exterioriza, convertendo 420 milhões de toneladas de massa em cada segundo, para poder manter o sistema e, por consequência, todas as formas de vida em nosso planeta, especialmente as plantas, que servem de base para a manutenção dos vegetais ao lado de outras substâncias e que, por sua vez, nutrem os animais. Embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, eis que ela transcende a tais limites impostos pela deficiência de linguagem, pela pobreza da forma e da maneira para entender-lhe o significado profundo que a oculta, mesmo aos olhos dos observadores mais atentos. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria e peculiar, sendo detectada por cada estudioso, por cada analista, de acordo com o seu ângulo de entendimento ao vê-la e senti-la. Santo Agostinho a considerava filosoficamente muito simples, como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, que ele denominava enteléquia. Já Cláudio Bernard considerava impossível defini-la por ser inacessível e abstrata. O conceito, portanto, sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico, em se considerando que cada um apoia sua visão em torno dela, mediante as próprias bases de sustentação cultural. Os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Os vitalistas acreditam na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Já o materialismo dialético apresenta o conceito de que a vida se teria originado em um sistema no qual tudo se modifica, em um incessante movimento de superação de umas partes por outras, em que não há fenômenos isolados, mas tudo está relacionado. O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade que se direciona para o rumo da perfeição. O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes que decorrem da sua ótica vivencial e cultural, concordando com a escola a que se vincule, limitando-a, entretanto, ao período que se estende entre o berço e o túmulo. O artista, conforme a área a que se dedique, tentará traduzi-la em beleza e majestade,
copiando-a, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto em relação à estrutura psicológica que lhe seja peculiar. E assim, sucessivamente, cada pessoa entendendo-a, definindo-a de acordo com a sua percepção, a sua emoção, a sua capacidade cultural, fornecerá conceitos compatíveis com a sua forma de ser. A vida, no entanto, em determinado momento, é extraordinário químico que transforma água e humus em madeira e açúcar no vegetal, oferecendo perfume à flor e sabor ao fruto, enquanto no estômago prepara soluções vigorosas para modificar os alimentos e digeri-los, a fim de que não pereçam os seres que dessa forma se nutrem. Simultaneamente, é o artista em comum que trabalha todas as folhas dos vegetais com riqueza de contornos que nunca se repetem, colocando num homem impressões dactiloscópicas que jamais são encontrados noutro. Ao mesmo tempo, com toques mágicos, dá cor e brilho às plantas, aos pássaros e a todos os demais seres vivos, enquanto adorna a natureza com festas arrebatadoras em tons infinitos, impossíveis de serem repetidos. É um físico incomparável que trabalhou todos os campos de energia, permitindo que, só a pouco e pouco, o homem lhe pudesse penetrar os milagres, ora abertos a inúmeros setores do conhecimento, que deslumbra as inteligências mais aguçadas. Entre mentes, a vida surge da união de um protoplasma com um raio de sol, que o fragmenta, multiplicando-o ao infinito, de forma que tudo quanto vive no mundo terrestre aí teve o seu começo. E é tão forte essa fantástica união de energias diáfanas que humilde raiz e insignificante greta lentamente pode culminar o seu desenvolvimento fendendo a rocha. No ser humano, apresenta-se frágil e poderosa ao mesmo tempo, pois que estruturou o seu corpo com tais recursos que ele resiste a diferentes pressões atmosféricas, a choques vigorosos e deixa-se afetar por delicada picada de um alfinete que, se infectado, pode levá-lo à morte, ou por um corte que lhe permite a perda de sangue, caso não se forme o coágulo tampão produzido pela fibrina, ou vítima de um traumatismo de pequena monta. Uma gripe de aparência comum pode afetá-lo gravemente. Uma virose pode vir a roubar-lhe a existência, enquanto se recompõe de processos graves e infecciosos, de cirurgias e transplantes expressivos com naturalidade, podendo enfermar ou restabelecer-se sob o comando da mente, da vontade, pela manutenção do oxigênio, da água e principalmente do amor. A vida, no entanto, é Deus, e por isso ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações, que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica. No incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramo-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que a tudo e a todos aguarda, que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo, a perfeição.